Meus irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam firmes na fé, espero que todos vocês estejam em firme comunhão com Deus. Nesses dias tão difíceis, mas nós sabemos que as provações, elas duram por breve tempo, se necessário. Abra a palavra de Deus comigo, na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos confessar a Deus os nossos pecados e vamos pedir a Deus perdão. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós confessamos a Ti os nossos pecados e pedimos perdão ao Senhor. Tua palavra diz claramente que nós devemos ser filhos da obediência, devemos ser santos, assim como o Senhor é santo. Porém, ó Deus, somos falhos, pecamos e pedimos agora que o Senhor nos perdoe. Nós não queremos, ó Pai, viver no pecado, queremos viver em santidade para que o Teu nome seja glorificado. Então, rogamos ao Senhor que pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, o Senhor venha estar santificando as nossas vidas, que em todo procedimento, Senhor, que em todo procedimento a Tua igreja manifeste a Tua santidade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus agora no Salmo de número 89. Salmo de número 89, diz assim o Salmo: cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor, e os meus lábios proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade. Vamos louvar a Deus nesse momento com cânticos espirituais. Deus que é supremo, sujeito a todas as coisas. Deus supremo és, glória, soberano em glória, és incomparável em tua majestade.
Vamos abrir a palavra do Senhor para a mensagem de hoje em 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos estar pregando do versículo 13 até o versículo 21. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo de número 21. Então vamos ler a Escritura Sagrada. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, as nossas orações, e nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, pedimos ao Senhor que esteja realmente falando conosco agora e trazendo a transformação que precisamos para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito nos dê graça para ouvirmos a Tua voz. Sabemos, Pai, que sem o Teu Espírito Santo, ninguém pode ouvir de fato ao Senhor. Então fala conosco, Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos primeiros versos dessa epístola, do versículo de número 1 até o versículo de número 12, do capítulo de número 1, Pedro nos fez saber coisas maravilhosas que Deus ele fez por nós. Nós vimos que Deus nos elegeu, que o Espírito Santo está trabalhando em nós a santificação. Nós fomos eleitos por Deus para a obediência, para a aspersão do sangue de Jesus, ou seja, pelo sangue de Jesus, nós recebemos o perdão dos pecados e entramos agora numa nova aliança com Deus. Pedro também nos disse que nós fomos regenerados, recebemos uma herança que está guardada para nós. Nós também somos guardados pelo poder de Deus para essa herança, entre muitas outras coisas maravilhosas que Pedro nos revelou nos primeiros versículos desta epístola. O fato, meus irmãos, é que nós fomos salvos. A salvação nos alcançou. Uma vez que conhecemos a Cristo, uma vez que recebemos o Evangelho, nós fomos salvos por Deus. E aí então fica uma questão. Fui salvo por Deus. O que muda em minha vida agora? E é essa pergunta que Pedro vai nos responder nesta epístola. Aliás, a carta como um todo é uma resposta a esta questão. Somos salvos pela graça, nós somos salvos pela obra de Jesus. O que Jesus Cristo fez por nós é amplamente suficiente para a salvação. Não devemos intentar acrescentar nada à obra de Jesus, nem fé, nem obras, nem mesmo obras de obediência. Porém, se enganam aqueles que pensam estar salvos e vivem uma vida de pecado. Como nós vimos no capítulo 1, no versículo 2, se somos eleitos para a obediência, somos eleitos para a santificação do Espírito. Em palavras simples, os salvos são transformados e a vida deles é uma manifestação dessa transformação para o mundo ao seu redor. Quando Deus nos salvou, ou quando Deus nos salva, quando Ele nos regenera, Ele nos dá uma nova vida e tudo é transformado. Essa transformação, ela é operada por Deus em nossas vidas. É Deus e somente Deus quem nos regenera. Não há participação nossa na regeneração,
mas a Bíblia deixa claro que há participação nossa na santificação. A santificação é uma obra do concurso, ou seja, Deus nos dá a santificação, mas nós trabalhamos para vivermos uma vida de santificação cooperando com a obra do Espírito Santo. Meus irmãos, em palavras simples, isso significa que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós devemos lutar contra o pecado, nós devemos buscar ter uma vida de santidade que glorifica a Deus. Quando Jesus voltar, o pecado será arrancado de uma vez por todas das nossas vidas. Mas enquanto isso não acontece, nós devemos estar constantemente nos humilhando diante de Deus e do Espírito Santo, nos humilhando diante da palavra de Deus e buscando uma vida de santidade, buscando uma vida que glorifica a Deus. Então, queridos, voltando novamente à questão, fui salvo. O que muda agora em minha vida? Nós veremos nessa mensagem algumas coisas que devem sim mudar na vida daqueles que foram realmente salvos por Deus. E a primeira delas é a esperança eterna no lugar da esperança temporal. A esperança eterna no lugar da esperança temporal. Veja ali o versículo de número 13, capítulo 1, versículo 13. Pedro diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro diz aqui que nós devemos cingir o nosso entendimento. Naquela época em que Pedro escreveu esta carta, as pessoas ali da sua região se vestiam com roupas que hoje nós diríamos que se parecem com vestidos. E quando as pessoas ali elas queriam ter firmeza e agilidade, elas colocavam uma cinta para prender essa roupa. E essa cinta permitia que elas se movimentassem com maior firmeza e rapidez. Essa cinta permitia que aqueles que fossem também a batalha ou algum trabalho que exige certa agilidade, essa cinta então lhes dava firmeza e agilidade. Pedro diz que nós devemos literalmente aqui colocar uma cinta na cabeça, nós devemos colocar uma cinta na mente, devemos colocar uma cinta no entendimento. Veja ali o versículo de número 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. O que Pedro quer dizer é, nós devemos buscar ter firmeza da nossa fé. Nós devemos buscar ter firmeza e convicção da nossa fé, para vivermos assim em sobriedade. O fato, meus irmãos, é que nós devemos ter firmeza e segurança que quando Jesus voltar, Ele nos libertará completamente do pecado e nos dará a vida eterna. O que Pedro quer dizer é que a nossa esperança de uma vida santa, justa e sem as consequências do pecado como dor, sofrimento, injustiça, essa esperança não deve estar aqui, não devemos ter aqui, mas nós devemos esperar inteiramente no retorno de Jesus. Veja mais uma vez o versículo de número 13, ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente, não parcialmente, mas esperai inteiramente, ou seja, depositem toda a sua confiança. Deposite a sua confiança inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, nós veremos então a glória de Deus e tudo aquilo que nós temos anseio agora nos será dado quando Ele retornar. Então isso deve mudar em nossa vida, porque aqueles que são mundanos, eles cogitam das coisas do mundo, a esperança deles está totalmente nesse mundo, mas a nossa esperança, ela está inteiramente na vinda de Cristo. Nós aguardamos a revelação de Jesus Cristo, nós esperamos pela manifestação de Jesus Cristo.
E isso deve mudar na vida daquele que foi salvo. Esperança eterna no lugar de esperança temporal. A segunda coisa que muda na vida daquele que foi salvo é a obediência no lugar da desobediência. No capítulo 1, versículo 2, Pedro nos disse que nós fomos eleitos por Deus segundo a sua presciência para a santificação do Espírito e para a obediência. Ou seja, nós fomos eleitos para que o Espírito Santo operasse em nós a santificação e para, diante disso, então, vivermos uma vida de obediência a Deus. A obediência, ela implica sujeição. Devemos obedecer a Deus, seus mandamentos, sua missão, o seu chamado. Antes de sermos salvos, nós vivíamos na ignorância do pecado e cometíamos toda a sorte de pecado e achávamos normal. Nós vivíamos segundo as obras da carne, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, vivíamos em prostituição, lascívia, idolatria, inimizades, discórdias, dissensões. Tudo isso era normal antes da nossa conversão. Mais uma vez, transformados por Deus, Ele nos libertou para uma vida de obediência. Deus não levou em conta os pecados do tempo da nossa ignorância. Mas agora, queridos, Ele nos chama a vivermos uma vida de santidade, uma vida de obediência. E é triste quando cristãos que foram lavados voltam como porcos à lama ou voltam como cães a comer o próprio vômito. Queridos, nós fomos salvos, fomos resgatados para a obediência. Agora que temos o conhecimento de Deus, devemos viver em santidade. Veja ali o versículo de número 14, como filhos da obediência. Veja como Pedro nos trata. Ele diz que somos filhos da obediência. Antes, o contrário disso, nós éramos filhos da desobediência. Mas agora, sendo filhos da obediência, Pedro diz, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, nós não devemos permitir que a nossa vida tome a forma daquilo que era antes da nossa conversão. Agora, meus irmãos, há uma nova vida, há uma nova forma de viver. Devemos viver uma vida de obediência, de sujeição ao nosso Deus. Isso muda na vida daquele que foi salvo. As pessoas estranham. Mas olha a sua vida. Você participava de algumas coisas conosco e agora não participa mais. Não participamos mais das coisas que participávamos, porque a nossa vida, ela foi transformada. Tudo foi mudado. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar. Agora nós temos a mente de Cristo. Os nossos desejos foram transformados. Antes nós desejávamos o pecado, mas agora nós desejamos fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo mudou a inclinação do nosso coração. Uma terceira coisa que muda na vida daquele que foi salvo é a santidade no lugar de fútil procedimento. Veja os versículos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quando nós falamos em santidade, e algumas pessoas têm dificuldade em entender o que é santidade, se queremos entender o conceito de santidade, devemos olhar para a nação de Israel. Ela é um modelo para todas as nações. Deus elegeu Israel para ser uma nação santa. Deus colocou Israel no meio de muitas nações pecaminosas, para que Israel vivesse de uma maneira diferente de todas aquelas nações. Deus diz aos seus filhos israelitas que eles deveriam ter um procedimento diferente das nações que viviam ao redor deles. A cultura de Israel deveria ser diferente da cultura das nações que viviam ao redor deles. Israel, então, foi plantada
como uma semente santa no meio no meio de nações pecaminosas. E no meio dessas nações, Israel deveria viver em santidade. Israel deveria viver separada para o seu Deus, separado para o serviço de Deus. E é na santidade que Israel destoaria das outras nações, e assim essas nações seriam atraídas para Deus. O padrão de santidade para Israel era o próprio Deus, as suas leis. E o padrão de santidade para a igreja é também o próprio Deus. Mas agora nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, o Deus Filho, é o nosso padrão de santidade. O Deus que se fez homem e habitou entre nós. Meus irmãos, Deus, Ele nos colocou no meio de pessoas que vivem no pecado. Ele nos coloca hoje no meio de pessoas que vivem na ignorância do pecado, para que vivamos entre elas em santidade. E elas, percebendo em nós a sabedoria de Deus e vendo que temos uma vida diferente, uma cultura diferente, pelo nosso procedimento, pelo nosso testemunho, essas pessoas também serão atraídas para Deus. Veja o que diz o versículo de número 15, diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, ou seja, o nosso Deus que é santo, que é separado do pecado, Ele nos chamou para que também vivamos separados do pecado. E Pedro diz, versículo 15, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento, em nosso pensar, em nosso falar, em nossos relacionamentos, em todo o nosso procedimento. Ou seja, todos os nossos procedimentos devem revelar a santidade que há em Deus. Os nossos negócios, tudo deve revelar, todo o nosso procedimento deve revelar essa santidade que há em Deus. Porque está escrito, né? Ou porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Nós somos chamados a passarmos a eternidade com o Deus Santo. E é por isso que desde já nós devemos viver em santidade, para a glória dele. Isso muda na vida do cristão, daquele que foi salvo. Agora, meus irmãos, um quarto ponto que muda, na vida daquele que foi salvo, é temor de Deus no lugar de indiferença. Nós vivemos num mundo que é indiferente para com Deus. As pessoas dizem, graças a Deus, Deus muito obrigado, mas na prática há indiferença. No dia a dia, elas demonstram indiferença. Como funciona isso? Veja o capítulo 1, aí, o versículo de número 17. Pedro diz, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, muitas pessoas de fato chamam Deus de Pai, mas elas não vivem como que sujeitas a esse Deus. E Pedro está dizendo, olha, se vocês invocam como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. As pessoas que não têm conhecimento da palavra, elas não temem o fato de que Deus julgará esse mundo. Ainda mais depois que veio a cultura de que Deus é amor e de que esse Deus que é amor não traz condenação para os homens. Então a ideia do universalismo, a ideia de que todos os homens serão salvos, isso faz com que as pessoas caminhem aqui sem o verdadeiro temor com Deus. Então essas pessoas que não têm temor, elas vivem no pecado. E o pecado para elas é algo natural. Mas, meus irmãos, conhecendo nós o fato de que Deus julgará sem acepção de pessoas, Veja ali o versículo de número 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas
Julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E o que é esse temor? Esse temor é de fato um respeito tremendo, que pode ser sim comparado com medo. Porque veja o que diz Mateus capítulo 10, o versículo de número 28. Mateus capítulo 10, o versículo de número 28, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É esse temor, queridos, que nós devemos ter. Nós devemos ter consciência de que a salvação ela está em Jesus Cristo. E é pela sua graça que nós somos salvos. Como dissemos, nada podemos acrescentar à obra de Cristo. Mas se enganam aqueles que vivem no pecado e acham que estão salvos. Não estão. Esses sim devem temer a Deus, porque serão julgados por Deus. E esse tempo, queridos, é o tempo do quebrantamento, é o tempo do arrependimento, é o tempo de vivermos segundo a vontade de Deus, para que assim seja confirmada a nossa salvação. Devemos viver com temor de Deus e não com indiferença. Isso muda na vida daquele que foi salvo. Um quinto ponto, ou um quinto fator que muda na vida daquele que foi transformado é a valorização da obra de Cristo no lugar da insensibilidade. Veja aí o capítulo 1, os versículos 18 a 20, diz assim a palavra de Deus. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como sangue de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Meus irmãos, aqui nós temos uma palavra maravilhosa, porque Deus nos resgatou do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Veja ali o versículo de número 18, mais uma vez, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, quando ele fala aqui dos nossos pais, na verdade ele está falando de Adão e Eva. Tudo que Adão e Eva deixaram para nós como legado foi um legado de pecado. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva. E a partir de Adão e Eva, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus, meus irmãos, vendo que estávamos no pecado, Deus vendo que estávamos mergulhados no pecado, sem esperança, Deus vendo que estávamos nadando contra a correnteza, sem conseguirmos avançar uma braçada sequer, o texto sagrado diz que Ele nos resgatou do nosso fútil procedimento. Ele não apenas jogou a corda para que agarrássemos, porque não havia em nós forças para agarrarmos, mas Ele veio até nós. Ele nos tirou do pecado, Ele nos resgatou da condição de pecado. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Agora, imagine uma cena comigo. Imagine que nessa situação de pecado em que estávamos, nos apresentássemos então diante do tribunal de Deus. Nós seríamos justamente condenados. Imagine que diante desse tribunal, Deus então dissesse a cada um de nós: pague os seus pecados, ou vocês serão condenados. E aí então, o que responderíamos a Deus? Diríamos a Ele: não temos como pagar pelos nossos pecados. Seremos justamente condenados. Mas então, de maneira surpreendente, Deus diz que Ele vai pagar a nossa dívida. Ele vai pagar os nossos pecados. Não simplesmente Ele vai nos conceder o perdão, mas Ele vai pagar, Ele vai quitar a nossa dívida. Aí então, nós ficamos maravilhados com isso. E nos perguntamos: como pode um Deus fazer isso por nós? Esse Deus é de fato um Deus de amor. Mas então, queridos, algo nos deixa ainda mais maravilhados. A forma como Ele pagou pelos nossos pecados.
Porque veja ali o versículo de número 18, diz que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados do nosso fútil procedimento. Deus não pagou com moedas pelos nossos pecados. Ele não nos libertou através de um pagamento com moedas, mas nós fomos resgatados com o pagamento de sangue. Veja o versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O nosso pecado foi pago com sangue de inocente. Porque ele diz aqui que com sangue de cordeiro, sem defeito e sem mácula, ou seja, o nosso pecado foi pago com sangue inocente, foi pago com sangue puro. A forma como Deus pagou pelos nossos pecados nos deixa maravilhados. Mas ainda, diante do tribunal de Deus, algo ainda nos deixa grandemente maravilhados. Sabemos que Deus, ele nos amou antes da fundação do mundo. Veja o versículo de número 20. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. O que Pedro está dizendo é que antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa fosse criada, Deus, ele já nos conhecia, e ele já havia decretado enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus, ele nos amou. Deus amou os salvos antes da fundação do mundo e preparou a cruz de Cristo para que estes fossem salvos. Queridos, não podemos ser indiferentes diante de tamanho amor. Não podemos ser indiferentes. Imagine que diante de tudo isso que Deus fez por nós, algumas pessoas, elas continuam vivendo em seus pecados. Elas continuam vivendo em fútil procedimento. Jesus morreu pelos pecados dessas pessoas. Jesus morreu, mas elas continuam jogando pedras na cruz. Elas continuam jogando pecados sobre a cruz para ele pagar. Isso é ingratidão. Isso é não dar valor à obra de Cristo. Meus queridos irmãos, a mensagem da cruz, ela está exposta por todo o nosso país. O nosso país, por ser um país cristão, ou em sua grande maioria cristão, nós vemos a cruz exposta em todo lugar, seja a cruz vazia ou seja a cruz carregada de idolatria. O fato é que a cruz está exposta em todo lugar, e a cruz ela traz consigo a mensagem de que Jesus morreu ali para pagar pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz para que fôssemos libertados do nosso fútil procedimento. E quando os homens, diante da cruz, continuam vivendo em seus pecados, eles demonstram tamanha ingratidão que lhes faz merecida a condenação. Agora, diante disso, conhecendo isso, tendo conhecimento de que Deus ele nos resgatou do nosso fútil procedimento, que ele pagou pelo nosso resgate com o sangue de seu Filho, que isso estava planejado antes da fundação do mundo. Então, quando nós obedecemos a Deus e evitamos o pecado, fazemos isso porque não somos indiferentes ao sacrifício que ele fez por nós na cruz. Essa é a diferença entre o crente que foi transformado e aquele que sabe o que Jesus fez por ele, mas é indiferente na vida prática. Queridos, isso tem que mudar. Aquele que foi salvo, ele deve viver demonstrando valorização da obra de Cristo no lugar de insensibilidade. O sexto e último ponto de mudança é fé e esperança na ressurreição, no lugar de desespero diante da morte. Veja o versículo de número 21. Ali Pedro diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória,
de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Fé e esperança todos têm, ou ao menos quase todos têm. Porém, a fé e a esperança que Pedro diz aqui é uma fé e esperança diferente, ímpar da igreja. Uma fé e esperança que somente os cristãos têm. A fé e esperança do cristão é única. Nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e lhe deu glória. Diante disso, nós temos fé e esperança de que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos ressuscitará também e seremos participantes da sua glória. Isso o mundo não tem. Essa esperança o mundo não conhece. Para eles, a morte é desespero, é o fim. Para nós, para a igreja de Cristo, a morte é um stand-by, um tempo de espera, até que Jesus venha. Jesus não está morto, ele está vivo. Ele reina e voltará e nos dará vida abundante. Para concluirmos, meus irmãos, retomemos a pergunta: fui salvo por Deus. O que muda agora em minha vida? Tudo muda, é nova vida. A velha vida já não existe mais e não deve nos acompanhar. Temos uma nova identidade. Esperança eterna no lugar de esperança temporal. Uma vida de obediência em lugar de desobediência. Santidade em lugar de fútil procedimento. Temor de Deus em lugar de indiferença perante o seu tribunal. Valorização da obra de Cristo em lugar de insensibilidade. Fé e esperança na ressurreição. E jamais desespero diante da morte. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados e rogamos ao teu Espírito que nos dê uma vida de santidade para que possamos de fato glorificar o teu nome. Ó Pai, em nome de Jesus, que cada cristão que ouviu essa mensagem, que cada um, Senhor, seja tocado por ti, para viver em santidade, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre o teu povo. Cuida de cada irmão, de cada irmã, cuida de cada família, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos os que creem, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana.